Boas tardes, boas noites, novamente no nosso encontro semanal, fazendo a leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Vamos dar continuidade à semana passada, em que iniciamos o estudo sobre a Igreja Católica após a queda do Império Romano, particularmente do século VIII em diante. Na Europa feudal da Idade Média, né? E nós terminamos, sem que a gente tenha que voltar na semana passada, vamos reiniciar lendo o último trecho, né? Para que a gente faça uma ligação. Então começa Emmanuel aqui. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente num crescente espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora, nas hostes da regra de São Bento, né? Como a gente comentou, a regra de São Bento lá, ora et labora, né? Oração e trabalho, já tirando esse isolamento das cavernas, os ermitões, e direcionando para que na vida, né, na vida cotidiana, além do trabalho, além da participação, se inclua as preces, né? Esses missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Esse mosteiro, ele representava a alma da Europa, era até assim conhecido, porque traziam ideias que foram, com o passar do tempo, moldando o que seria a Igreja Católica do futuro, inclusive até hoje. Não? Muito bem. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século IX, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo, no seio da instituição católica, e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Então vamos por partes aqui, que tem um caminhão de informações, né? Primeiro, a eleição de Gregório, né? De Gregório VII, que ela fugiu um pouco do convencional, porque até então todos os papas eram escolhidos pelos cardeais. E já o Papa Gregório, ele foi escolhido por uma aclamação popular, né? Diferentemente do que se fazia, né? Então a sua eleição ela já foi distinta. Por outro lado, o que é simonismo, né? Simonismo é justamente essa permuta, esse comércio entre as coisas sagradas e as coisas espirituais. Essa permuta, esse comércio, né? As indulgências, sacramentos, né? Os benefícios eclesiásticos. Então era muito comum, já naquela época, né? Desde padres, bispos, né? Trocarem, venderem, comercializarem esses institutos, né, com pessoas que pudessem pagar, inclusive da nobreza, né? E o Papa Gregório ele se opôs a isso. Só que ele teve como opositor o imperador Henrique IV, né? O Henrique IV ele era imperador do Sacro Império Romano, né?
ele se opôs assim ferrenhamente a tudo isso, inclusive existia toda um conflito de interesses, né? Cada um aceitando um papa ou não, né? E assim, né, se estabeleceu um conflito interessante. Então continua Emmanuel. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Felipe I aqui é Felipe I da França, né? E Henrique IV, como a gente falou, era imperador do Sacro Império Romano. Henrique IV, porém, prestigiado por bispos culpados da simonia, desse comércio, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Então veja, qual é o grande legado primeiro de Gregório, né? Essa reforma de Gregório, né? A reforma que acabou trazendo basicamente o combate a esse comércio. Ele buscava trazer o cristianismo primitivo, né? Ele queria que a igreja voltasse à prática do cristianismo primitivo, e inclusive, através das suas decisões, ele instituiu definitivamente o celibato na igreja, né? Porque existiam bispos e padres que permitiam o casamento de sacerdotes, e esses foram proibidos de fazer isso, e assim também os seus seguidores não podiam mais buscá-los para as suas práticas e ideias, né? É claro que ele foi muito combatido, né? E ele acabou morrendo no exílio, e é famosa a sua frase: amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio, né? Claro que aqui no livro de Emmanuel tudo é muito sintético, porque a proposta não é essa de fazer uma pesquisa sobre a história, né, que nós aqui conhecemos, mas que essas reformas que moldaram tudo isso que nós convivemos, né? Então, naquela época, né, já existiam alguns grupos chamados hereges, né, que eram justamente aqueles que não seguiam a igreja. Qual é a proposta e a obtenção de sucesso de Gregório? Ele colocou a igreja acima dos estados, acima dos imperadores. Era essa a ideia. Porque se está tratando de coisas espirituais, as coisas terrenas elas ficam abaixo disso. Pode parecer estranho que a gente até hoje combata essa ideia, mas para a época era muito importante. Ou seja, né, o Papa, a figura do Papa ali, ele não estava submetido aos imperadores. É claro que no futuro esses imperadores foram até alguns se revoltando, né, com isso. Mas nós vamos perceber que sempre que havia algum conflito interno do país, né, ou até entre países, o mediador do Papa era aceito por força desta ideia das coisas espirituais estarem acima das coisas materiais, né?
Advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu a advertência de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar, né? Combater e extinguir, né? As exortações do alto não se faziam sentir tão somente nos seios das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições de piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Então, até aqui, né, a espiritualidade superior direcionou muitos espíritos para que ocupassem cargos, posições dentro do catolicismo em Roma, né, representando até papas missionários, como acabamos de colocar aí em relação a Gregório VII, né? Mas também esses espíritos superiores ocupavam posições mais simples, né? Na sociedade, num movimento paralelo, sempre buscando o cristianismo primitivo, né? Muito bem. Nesse caso está Pedro de Vals, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e de redenção. Esse homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Então veja, aquilo que a gente colocou, tem lá o Papa que representa, né, o Estado, a Igreja, o catolicismo como Estado, e figuras, né, dentro da comunidade que na prática retomam todos os ensinamentos de Jesus, exercendo uma liderança e criando o que foi depois denominado seitas, foram as seitas hereges, né? Que eram, inclusive, foram combatidas e sufocadas pela Igreja Católica, né? Continua aí, Emmanuel. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja já não era Gregório VII, né, seus sucessores. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa, até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então vejam, combatida e imaginada extinta, essas seitas elas se mantiveram praticantes, se reunindo, tem vários livros a respeito, né, não só dos valdenses, nesse período todo que acabou desembocando com a Reforma. A Reforma aí é a Reforma Protestante, ocorrida há quase 400, 500 anos depois, dependendo da época que se considera o início dos valdenses aí, né? Então,
tudo aquilo que veio da Reforma Protestante não é algo que apareceu da noite para o dia, é algo que já vinha ocorrendo nas regiões. Como, por exemplo, também, né, eu deixo aqui para não falar muita bobagem, né, retomando Espera só um instantinho, para que eu não fale bobagem. Né? Retomando a outros, estou tentando buscar aqui o nome da obra aqui. Outra seita muito interessante, né? Da qual, inclusive, dentro da doutrina, existe um livro de Hermínio Correia de Miranda, né? Que são os cátaros, né? Os cátaros, assim como os valdenses, eram seitas. Os cátaros mais interessantes ainda, pelo menos dependendo de quem olha, né? É que eram seitas em que se reconhecia a reencarnação e a possibilidade da comunicação com os mortos, né? As comunicações espirituais. Então, esse grupo, que era muito religioso, né, obviamente religioso no sentido de seguir o evangelho, eles reconheciam a reencarnação e eles praticavam as comunicações espirituais e o cristianismo primitivo, né? Eles eram muito disciplinados, e à época foi destinado um dos clérigos para avaliar se os cátaros eram um perigo, eram hereges ou não, era um perigo para o catolicismo, né? E mesmo assim considerado, né, à época, quem nós conhecemos como São Bernardo, né, fez uma avaliação de que se lhe perguntassem qual é a sua fé, as palavras de São Bernardo, ela é totalmente cristã, não há nada de mais inocente, e seus atos estão em harmonia com as suas palavras. Então, não há cátara e a ortodoxia cristã, e sim um cristianismo recuperado, reconstituído, heresia vitoriosa que orgulhou o título e o poder da verdade única, como se destila na mais pura tradição. Ou seja, como sugestão aqui, justamente esse título desse livro, né? Os Cátaros e a Heresia Católica, de Hermínio Correia de Miranda, que para nós da doutrina espírita é obviamente uma forte referência, né? Muito bem. Então, todos eles foram combatidos e sobreviveram, né? Sobreviveram, não tão articulados, mas foram esses, por exemplo, os cátaros viviam ao sul da França, em várias cidades, e acabaram sendo perseguidos também, né? E todo esse processo depois de Gregório VII, de manter a hegemonia e o controle da Igreja, foi tomando um caminho mais complicado. Muito bem. Outro exemplo, né, de quem, podíamos dizer, corria paralelo à Igreja, né, a Igreja Católica, é nesse capítulo aqui que Emmanuel coloca a respeito de Francisco de Assis. Não conseguiremos ler tudo, mas eu vou ler o primeiro trecho e na semana que vem nós completaremos, né? Francisco de Assis. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Havia terminado, em 1229, a guerra contra os hereges, aquilo que a gente comentou, né? A extinção de todas essas seitas em tese, né? Cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da Igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos de há muito preocupavam o pensamento do Vaticano. É a elaboração da Inquisição, né? Mascar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa,
mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Então, a reencarnação de um dos apóstolos de Jesus. Nós não temos aqui, pelo menos, a referência em relação à época do Cristo de quem teria sido, né? Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Umbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. Ou seja, né, Francisco de Assis não era um pregador, ele não estava preocupado em pregar, ele estava, a sua obra estava na prática, né, no exercício da simplicidade, né? A Igreja, todavia, não entendeu que a lição que lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Então, todos nós, né, a grande maioria de nós, espíritas, né, conhecemos a história de São Francisco e como ele participou da intervenção em cruzadas, voltou ao Papa, né, buscou permissão para que os seus seguidores continuassem agindo, sempre na base da pobreza, sempre na base da simplicidade, né? Que é a ordem dos franciscanos. E que, por fim, acabou sendo aceito, né? E graças a isso é que abriu uma brecha para uma revigoração dos valores do próprio Cristo. Terminou nosso horário. Na semana que vem nós continuamos. Até mais. Jesus, mestre amigo, sabemos que estais conosco, nos auxilia para que nos inclinemos firmemente por nossa vez para estarmos junto a Ti. Que esse momento de leitura e reflexão possa ser para cada um de nós o estímulo à nossa reforma íntima, assim propiciando uma maior sintonia e união contigo. Vamos dar continuidade então à leitura do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estamos no capítulo 5, Evolução, item Dor. Iniciamos as perguntas 239 e 240 da outra vez e vamos à pergunta 241. Qual o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo indispensável, e a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Emmanuel aqui nos esclarece da importância desse fenômeno que ocorre na vida de todos nós, a dor. E na pergunta 239, quando diz, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano, Emmanuel nos diz que toda a dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo, mas
Toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí, a razão por que a dor física vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Por isso que aqui, nessa pergunta 241, onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual, Emmanuel nos reforça que a dor é sempre um elemento amigo e indispensável. Então, não vamos maldizer esses momentos de dor, seja a dor física, seja a dor espiritual, que possamos nesses momentos nos aquietar, nos acolher, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e pedir, rogar ajuda. Deus Pai, esteja comigo nesse instante, que eu possa aprender com a dor e não apenas sofrê-la. E assim vamos buscando e entendendo os sinais que essa nossa vida de provas e expiações vai nos revelando, a qual pedimos, imploramos por estarmos aqui passando pelas situações que nos são colocadas. Pergunta 242. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Então, no momento em que tomamos contato com o Evangelho, que possamos perceber essa essência, os ensinamentos do Cristo Jesus, que encarnou por amor e veio nos exemplificar as suas virtudes morais, as quais devemos buscar por nossa vez exercitar. E aí, intimamente, vamos sentir uma alegria que ninguém nos tira, nem nos momentos mais difíceis, porque estaremos buscando em Jesus a nossa esperança e a confiança. Pergunta 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, nessa resposta fica claro que todos nós, espíritos que encarnamos pela Terra, passamos pelas mesmas características evolutivas, referente ao problema da dor, como se diz aqui, pois estamos num planeta para nós de provas e expiações. E aqui
Emmanuel faz a distinção, com a exceção de Jesus Cristo, o nosso modelo. 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E caso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro ou na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para a voz invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor, do amor de Jesus. Então vejam que aqui Emmanuel nos consola, dizendo que não existem penas eternas, pois que Jesus não quer que nenhum de nós nos percamos. Devemos, por nossa vez, buscarmos a lucidez sobre nós mesmos, sobre nossas oportunidades de reforma íntima, de melhora, e rogar a Deus por companheiros e irmãos nossos que possam estar numa condição mais difícil do que nós, convivendo na criminalidade, na violência, que possam as nossas vibrações chegar a esses irmãos e termos a confiança nesse pastor divino que a todos nos conduz. Pergunta 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Vejam, queridos irmãos, temos a possibilidade do maior recurso diante das provas e expiações a que viemos nos submeter, a que pedimos a Deus para a nossa oportunidade de nos engrandecer. Então, é a prece, é a oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no último trechinho do capítulo 28, Pedi e obtereis, um texto de Santo Agostinho, dado em Paris, 1861, que fala sobre a aventura da prece, e ele comenta conosco nesse texto, não vamos ler na íntegra, mas ele comenta de uma forma tão linda que vamos relembrar aqui juntos. Então, vamos ver o que nos diz Santo Agostinho. Abre aspas. Se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece,
A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque Ele se revela. Então é um trechinho pequenino, mas que nos diz ali da importância de nos colocarmos nesta posição, sempre em prece, buscando em Deus, em Jesus, o nosso amparo diante das dores na nossa vida. Agora vamos ao item provação desse nosso capítulo 5, que fala da evolução. Pergunta 246. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta, que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então aqui fica claro por que estamos num planeta de expiações e provas, porque precisamos provar aquilo que aprendemos como uma lição e também reparar as situações calamitosas que construímos ao longo das nossas experiências no passado e mesmo muitas vezes nesta presente encarnação, acabamos por nos comprometer pelas dificuldades morais que trazemos e haveremos então de ter que pagar, reparar. É a pena imposta ao malfeitor, ao que não fez bem. Mal feito precisa ser bem feito. E vamos a 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? Emmanuel nos diz: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comultam as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis. Essa palavra significa uma suspensão condicional da execução de pena privativa de liberdade, no qual o réu se submete durante o período de prova à fiscalização e ao cumprimento de condição judicialmente estabelecida. Emmanuel continua: a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então aqui fica claro, não é olho por olho e dente por dente. 248. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas responsabilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então, fica claro que é nos deixando tomar pelas velhas escolhas é que nos perdemos muitas vezes, porque muitos de nós já escutamos as lições do Cristo muitas vezes em várias encarnações e ainda assim
acabamos por escolher pelo livre-arbítrio, agir pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, pelo egoísmo, e então entrando nessa situação de quedas, como diz aqui. 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra é um plano de vida e de evolução como qualquer outro, e nas esferas mais variadas a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível e não na carne, que apodrecerá com o tempo. Pergunta 250. Como se processa a provação coletiva? Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais, entre aspas, doloroso acaso, as circunstâncias que